Olá, eu sou David Benezra e hoje estamos retomando o conteúdo do nosso último episódio de Judaísmo Caminho do Meio, ao qual eu dou uma pequena introdução e depois explicação aos 8 dos primeiros fundamentos dos 14 fundamentos de Maimônides, os quais servem, como eu já disse no último vídeo, para a melhor interpretação e entendimento dos preceitos e dos mandamentos da Torá, muito conhecido como as 613 mitzvot, ou mandamentos. Continuando o assunto da aula passada, nós paramos no 9º fundamento, levando em consideração que o vídeo acaba com a minha explicação do 8º fundamento. Iremos então dar continuidade com os demais até o número 14, e depois com uma conclusão. No 9º fundamento, ele diz o seguinte: esta lista não deve ser baseada no número de vezes que um determinado preceito negativo ou positivo se repete nas escrituras, repetição contada apenas como um, mas sim na natureza da ação em si. Ou seja, que se eu tenho um preceito que a Torá me dá, que está contado inúmeras vezes na Torá, apenas a primeira vez dele é contado como o preceito. Porque imagine, se o Shabat, por exemplo, fosse citado na Torá 2 vezes, e cada preceito fosse contado 2 vezes na Torá, sem nenhuma interpretação, apenas como se ele fosse dois preceitos diferentes, só porque ele foi contado 2 vezes diferentes, isso já dobraria o número de mitzvot citados na Torá, de 613 a mais de 1.200 fundamentos. Entenda que apenas a primeira vez dele citado já é o mandamento em si. E que apenas a sua interpretação é que é contada nas demais vezes. Como também, voltando para o caso do Shabat, diz-lhe guardarás o Shabat, um preceito. Não acenderás fogo no Shabat, outro preceito. E aí vem os demais 12 preceitos relacionados ao Shabat que aparecem na Torá. De acordo com Maimônides, esses 12 preceitos, aí sim podem ser contados separadamente, mas não que o Shabat é citado como preceito separado só porque apareceu 2 vezes. Na mesma parte que Maimônides diz sobre esses 12 preceitos relacionados de Shabat, ele também diz um pouco antes, neste mesmo livro aqui. Ele diz que o preceito de Shabat aparece 2 vezes na Torá. E ele não deveria ser contado como 2 preceitos separados só porque apareceu 2 vezes, mas sim as demais interpretações das 12 vezes que ele é citado, para outra interpretação, como sendo uma delas o de acendimento de fogo no Shabat, a outra a de não trabalhar no Shabat, né? E as demais outras leis e regras que a Torá nos apresenta sobre esse dia. Então, concluindo o 9º fundamento, ele refere-se a não repetir um fundamento na Torá, né? Eu não vou falar fundamento para não acabar confundindo com esses 14 aqui. Vou usar a palavra mandamento, melhor. Ou mitzvot. Que uma mitzvot não pode ser dobrada só porque apareceu 2 vezes. Ou seja, como se aparecesse 2 mitzvot guardareis do Shabat. Isso seria ilógico, da visão não só de Maimônides, como de quase todos os rabinos, se não todos. A própria Torá mesmo deixa meio que nas entrelinhas que apenas a primeira vez que ele é citado, ali já é contado como uma mitzvot. E que não há necessidade de ser contadas mitzvot separadas pelas vezes que ele aparece, mas sim pelas determinadas interpretações e outros preceitos e mitzvot que são adicionadas a determinada mitzvot. Como já disse no caso do Shabat. No 10º fundamento, ele diz o seguinte. Abriremos aqui no 10º mandamento para que eu possa ler a vocês. O 10º fundamento diz: não se deve contar os atos estipulados como preliminares ao cumprimento do preceito. Aqui, em meu estudo, diz: não se deve contar os atos estipulados como preliminares ao cumprimento de um determinado preceito. Preliminares, aqui, ela é citada como a derivação, digamos assim, né? Como, por exemplo, para fazer determinado mitzvot, você deve ter determinado utensílio, né? Então, aqui ele diz que não deve ser contado como preceitos separados. Novamente, o ato de ter o utensílio e o ato de realizar a mitzvot. Então, você deve juntar essas 2 coisas como
preceitos separados, mas sim como uma única coisa. E apenas como, já disse, o preceito do preceito. Como no caso do Shabat, do último preceito. Que está se referindo aos elementos necessários para que o mandamento seja realizado. Ou seja, que o fato utilizado não é contado como um mandamento à parte. Este preceito mais curto, em virtude de se tratar de um preceito mais prático e pragmático. O que eu estava tentando dizer aqui nessa explicação é que este 10º fundamento ele se trata dos elementos necessários para a realização de um determinado preceito. Essa passagem, de acordo com Maimônides, ele diz assim, vou ler desde o começo do parágrafo para vocês conseguirem entender. Assim também não devemos contar as suas palavras. Tome para ti especiarias, como citado em 30:34, mas sim a queima diária do incenso. É este versículo que constitui o preceito a de contado o passo a passo das palavras tome para ti especiarias. Não é apenas uma preparação explicando como um preceito deve ser realizado e de que especiarias deve ser feito este incenso. Então, aqui ele se refere-se que não aparece apenas pegue para ti especiarias como sendo preceito, mas sim ele já dá a forma que ele deve ser realizado, utilizando como utensílio aqui para o preceito, por exemplo, de acender o sacrifício de incenso, os incensos que você precisava ter. As 12 especiarias que Aharon utilizava para acender o altar do incenso. Então, tá dando mais ou menos para entender. O que ele está tentando dizer aqui é que tudo isso daqui é um preceito só. A questão é que ele está dividido entre as preliminares que são necessárias para a realização do mesmo. Por isso, não se deve contar os atos estipulados como preliminares ao cumprimento do preceito, por ser tudo uma coisa só. Indo agora para o 11º fundamento, ele diz o seguinte, aqui no livro diz, não se deve contar separadamente os diversos elementos que compõem um só preceito. Ou seja, quando o mandamento ele incorpora outros demais preceitos ao mesmo tempo, esses não devem ser contados separadamente como sendo preceitos a sós, mas sim como sendo tudo uma coisa só. Bem parecido com o preceito anterior, mas aqui não utilizando as preliminares, e sim utilizando dos elementos. Tá? O exemplo que ele diz aqui também cita inúmeros textos. Mas vamos pegar então aqui este versículo que diz, esse parágrafo que diz o seguinte. Ocasionalmente o preceito pode consistir das muitas partes, como é o caso do preceito do ramo de palma, o lulav e o etrog, que compreende 4 tipos. Neste caso, não devemos dizer que o fruto das árvores formosas e os galhos das árvores frondosas e o salgueiro do regato e os ramos das palmeiras constituem como cada um preceito separado, mas sim como todos uma coisa só. O do lulav é um ótimo exemplo para conseguirmos entender o que ele está tentando dizer. Bom, um dos nossos mandamentos é a utilização do lulav na festa de Sukkot, que por um acaso é uma das próximas festas que está por vir. A festividade das colheitas de Sukkot, o qual há um preceito de utilizar o lulav. Lulav, para aqueles que não o sabem, é essa junção, esses 4 ramos, galhos, né? Palmeiras, galhos, que formam uma espécie de uma estaca vegetal, digamos assim, né? Não sei como chamar aquilo. E que junto ao etrog, o etrog é uma fruta ácida. Aqui no Brasil utilizamos, como costume quase geral, algumas outras comunidades usam diferente, mas algumas comunidades brasileiras usam o limão siciliano como o etrog. Aqui em nossa comunidade judaica utilizamos algumas. Claro, utilizamos aqui na Sinagoga Universalista Etzheim, nós utilizamos aqui sim o limão siciliano, mas nós também utilizamos, muitas vezes, o que não é proibido, às vezes até muito bem recomendado, a fruta cítrica típica do país, o que acabamos adaptando para o maracujá. O maracujá também pode ser contado como etrog. A questão aqui é que ele está tentando dizer que nenhum desses utensílios, os 4
galhos do lulav e mais o etrog devem ser contados como preceitos separados. E tenha tal, e tenha tal, e tenha tal. E sim que todos eles compõem um único mandamento. E que caso haja a falta de um deles, isto acaba anulando a todo o preceito em geral. Assim também vale para o fundamento anterior. A falta de uma preliminar pode muitas vezes, como todas as vezes, anular o cumprimento deste preceito. A questão é que o exemplo que eu usei no último fundamento é um exemplo que não está mais em vigência, os sacrifícios. Mas neste caso do lulav, se você fizer um lulav cujo falte alguns deles, ok? Claro, por aí vem outras interpretações rabínicas de quais eram, porque há regiões que não tem, como aqui nós utilizamos o limão siciliano, e a maracujá, em Israel eles usam outro, em Estados Unidos eles usam outro, enfim. Mas se te faltar um desses, tipo, não tiver, você não fazer o lulav com o seu limão, você não fez o lulav. Então ele está tentando dizer isso. Não devem ser utilizados como preceitos separados, mas sim como todos um único preceito. 12º fundamento nos diz o seguinte, ler aqui primeiro no livro. Não se deve contar separadamente as etapas sucessivas na execução de um processo. Aqui, em minha interpretação, eu escrevi, não se deve contar as etapas sucessivas ao cumprimento de um preceito da Torá. Ou seja, as etapas, né? Aquelas etapas que os preceitos contêm para o seu cumprimento, essas não devem ser contadas como preceitos separados, né? E faça aqui, e depois faça isso, e que vai realizar isso. Essas fases não podem ser contadas como preceitos separados, mas sim, de novo, todos partem de um único preceito. A questão é que ele contém fases, contém preliminares, ele contém elementos para a realização do mesmo, mas nenhum deles quer dizer que são coisas separadas. E, de novo, caso uma dessas fases seja pulada ou apenas anulada, se não houver uma justificativa clara, como, por exemplo, a questão de algum sacrifício, ou a questão de algo que não existe mais nos dias de hoje, se você realmente apenas só o pular por não saber fazer, ou por não querer fazer esta determinada fase, o mérito, aqueles méritos serão anulados. Por que dizemos, será anulado este fundamento? Não quer dizer que este mandamento será anulado da lista, mas sim os méritos que ele desencadeia para a sua alma judaica. Maimônides diz em seus tratados que quando chegarmos ao Olam Rabá, haverá uma contagem de méritos, segundo Maimônides. Então, o mérito, e esses méritos seriam o quanto de mitzvot você cumpriu e quantas vezes você a cumpriu. E quando você pega uma mitzvot que contém fases, que contém preceitos preliminares, e você pula um deles, você acaba anulando todo o preceito. Você acaba anulando o mérito em si, que você poderia estar adquirindo, os méritos que você poderia estar adquirindo, você joga todos fora. Se você foi adquirindo pontos, é como um jogo de videogame, que você vai pegando os pontos, e quando você chega lá no final, se você morre no final, você perde tudo. Não fala, não, eu ganhei isso aqui. Entendeu? Tipo, como em provas de colegial ou de faculdade, de 5 tirei 3. Não, se você errar uma, você perdeu todas. É aqui que eu estou tentando chegar. 13º fundamento. Estamos quase acabando, chegando no penúltimo fundamento. 13º fundamento diz o seguinte: quando um determinado preceito tiver que ser cumprido por vários dias, não se deve contar um preceito por dia. Ou seja, como por exemplo no preceito do Pêssar, né? Eles são 7 dias. Agora, cada dia que eu cumpro de Pêssar seria um preceito separado? Essa pergunta é uma pergunta interessante que o próprio Maimônides faz nesse livro. E a resposta é não. Como eu disse, os méritos pelo cumprimento de determinado preceito só serão contados se você realizar até o final. Ou seja, quando você terminar a festividade de Pêssar e você tiver cumprido todos os dias, então aí sim os seus méritos serão contados à sua alma judaica. Caso contrário, serão anulados desta contagem e você perderá estes méritos. E que não devem ser contados como preceitos separados. Ou seja, primeiro dia, um preceito. Segundo dia, cumprido já 2 preceitos. Terceiro dia, já cumpri 3. Não, aqui ele não está tentando dizer isso. Ele está tentando dizer que tudo engloba uma coisa só. Quando você chega no final, aí sim, você vai dizer, eu cumpri o mandamento de guardar a festa bíblica de Pêssar.
A festa engloba os 7 dias. Não tem como você cortar um dia. É 7 dias sem comer hametz. E ponto. A Torá, nessa questão de cumprimento, ela é bem redundante, prática e pragmática. É sim, mas não. A interpretação, o que muitas vezes alguns interpretam errado as próprias interpretações dos rabinos, não tem como ser leniente deixando que uma pessoa trabalhe no Shabat. Não tem como ser leniente deixando que, um dia do Pêssar só, eu posso comer um hametz. Estes são preceitos que, quando quebrados, você, de novo, anularia a todo o seu mérito que você adquiriu até aqui. 14º fundamento. O último fundamento da lista dos 14 fundamentos de Maimônides, que nos diz de que forma os tipos de castigo devem ser contados como preceitos positivos. Que dependendo do castigo, por exemplo, ele tem que ser avaliado se pode ser contado como um preceito positivo ou negativo. Por exemplo, não faça X. E aí você fez. E a Torá apresenta uma punição para a quebra deste mandamento. E essa penitência, digamos assim, por assim dizer, é um preceito positivo. Farás, né? Farás uma tzedakah pelo de tal. É um bom exemplo, por exemplo, a quebra de votos. Quando você faz um voto e você acaba quebrando, você deve ir ao Sanhedrin de sua comunidade, nas comunidades mais ortodoxas, o Sanhedrin, nas comunidades mais conservadoras, o rabino ou a coletânea de rabinos que a lidera. E aí você dirá o voto que você quebrou, e dependendo da gravidade deste, eles te darão uma penitência por isto. Penitência é uma palavra um pouco errônea para utilizar, vamos utilizar como consequência. E essa consequência pode ser positiva, como por exemplo, doe, faça de tzedakah em um valor X, pré-determinado. É um preceito positivo. É uma consequência? É. Há um peso um pouco pesado sobre isso? Há. E deve ser. Você quebrou um voto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um preceito positivo. Porque ele está te ordenando a fazer algo. Ele não está te proibindo de fazer algo, como, por exemplo, tocar em um morto. Há um preceito proibitivo na Torá que nós não podemos tocar em cadáveres de pessoas mortas. E que, caso isso aconteça, eu seria impor até a tarde e não poderia adentrar o Beit HaMikdash. O que significa que é um preceito negativo, uma consequência negativa da quebra de um preceito positivo. Tá dando para entender? Então essa correlação significa exatamente isso. Quando você pega um preceito que tem uma consequência positiva, este deve ser contado como positivo, mas como uma consequência, tá? E não como um mandamento, né? Mas sim um mandamento, vamos tentar deixar mais claros. Se eu quebrei um mandamento da Torá, há um mandamento que eu devo realizar no caso de ter quebrado. E este mandamento pode ser positivo ou não. E se for positivo, ele deve entrar na lista dos positivos. E dos negativos, na dos negativos. Certo? Então, esses foram os 14 fundamentos de Maimônides, os quais ele utiliza para a melhor interpretação. Agora que você, junto comigo, estudamos os 14 fundamentos de Maimônides, conseguimos entender mais aprofundadamente cada preceito e fundamento e o qual deveríamos cumprir e qual não deveríamos cumprir, com certeza ficará mais fácil para eu e você podermos entender melhor os 603 mandamentos citados por Maimônides no Mishneh Torah. Não só os de Maimônides, mas lendo a Torá, ficará mais fácil até mesmo para você interpretar. E confie em mim, depois que você aprende a separar, parece que você olha com outros olhos para as parashiot. Você as estuda e as interpreta de uma maneira completamente diferente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem assistir os demais vídeos, aqui estarão aparecendo os nossos últimos 2 vídeos. As últimas 2 parashiot. A minha parashiot de Kabbalat Shabbat, do Kabbalat de semana passada, retrasada, de Matot Masei. A última parashá de Bamidbar. E a parashá de Kabbalat Shabbat, do Rav Ben Levi, da nossa semana passada, cujo foi a primeira parashá do livro de Devarim, que leva o mesmo nome, Devarim. E aqui ao lado, você verá essa estrela linda, cuja é a nossa nova logo da sinagoga. Clicando nela, você acessa o nosso canal. E assim, você poderá ter acesso a nossos demais vídeos, não só do Judaísmo Caminho do Meio, como, por exemplo, nossos podcasts, nossas aulas, nossas lives e nossos Shabbatot.
estudos e entre outros. Eu vou ficando por aqui. Eu sou David Benezra. Shalom Aleichem. Paz e plenitude a todos. E até a semana que vem. Muito obrigado.